num treinamento para professores da Fundação do Instituto Unibanco. Tá? Enfim, eu não participei da elaboração desse material, tá? Não estou fazendo propaganda própria, não. Esse material está excelente, vale muito a pena. Tá aí, vai ficar aí à disposição. Não agora, né, gente? Agora a gente vai ter aula. No final da aula, vocês passam aqui e pegam. Né? Muito bem. E vamos começar, né? Tá pronto aí? Gravação lá tá... Ah, legal. Tá ótimo. Posso começar, John? Posso? Tá. Bom dia, pessoal. Então, depois das diversões dos problemas de ontem à tarde, né, a gente tem esse encontro hoje sobre probabilidade. Bom, a essa altura é quase desnecessário dizer, né? Essa de fato vai ser a última aula da semana. Amanhã a gente tem a sessão de perguntas e a provinha, né? Mas é claro que em 1h15 a gente vai tentar focar alguns pontos, né, importantes. E a minha intenção aqui é o seguinte: existem os espaços que a gente chama de equiprováveis, nos quais todos os resultados têm a mesma probabilidade de ocorrer. Eu vou tentar focar a aula de hoje nos outros espaços, ou pelo menos nos que não são necessariamente equiprováveis, porque quando os espaços são equiprováveis, o problema de probabilidade ele pode ser reduzido a 2 problemas de contagem, né? Você conta os casos favoráveis e os casos possíveis. Nessa minha primeira pergunta, eu meio que já estraguei a resposta, ou a gama de respostas, mas a primeira pergunta é: o que é probabilidade? É o quociente entre os casos favoráveis e os casos possíveis, o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, não é? Não. Ok. Eu dei a cola certinha. Querido aluno, né? Querido aluno, eu dei a cola certinha. Você precisa prestar atenção, querido aluno. Eu usei uma palavrinha junto com isso aí, equiprováveis. Em espaços equiprováveis é isso aí. É o quociente entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Tá certo? Mas a gente pode generalizar esse conceito e ele, generalizado, ele fica bem útil. Isso eu tenho a intenção de mostrar para vocês. O que é espaço equiprovável? É uma situação em que, de todos os resultados possíveis, né, ou todos os resultados possíveis, tem a mesma chance de ocorrer. Probabilidade é uma coisa legal, porque probabilidade é uma daquelas palavras de matemática que são usadas no dia a dia. Né? Você escuta a palavra probabilidade, por exemplo. De vez em quando tem umas discussões de futebol ou notícias sobre futebol na televisão, no jornal, etc., que usam a palavra probabilidade. Né? Às vezes até num contexto mais matemático, mas às vezes num contexto mais informal. Não, a probabilidade do Fluminense ser rebaixado para a 2ª divisão, né? Não sei quanto, né? Ou a probabilidade do... Isso. A probabilidade do Flamengo perder de 3-0 para quem? Pro Corinthians. Isso. A gente escuta. Não, mas é verdade, a gente escuta a palavra probabilidade no dia a dia. Certo? Ela é um conceito que é difundido.
E a ideia intuitiva da palavra probabilidade é a chance de algo ocorrer, é uma medida da chance de algo ocorrer. Algo que é muito provável de ocorrer vai ter uma probabilidade próxima de 1, né? Ou próxima de 100%. Algumas pessoas preferem usar em porcentagem. E algo muito difícil de ocorrer vai ter uma probabilidade próxima de 0, né? Ou mais próxima de 0. E isso é probabilidade, é uma forma de medir a chance de algo ocorrer, intuitivamente, certo? Formalmente é o quê? Bom, para medir a chance de alguma coisa ocorrer, a gente primeiro tem que ter uma ideia clara do que nós estamos observando. Então, é sempre a observação. Probabilidade tem a ver com a observação de algum fenômeno aleatório. O que é um fenômeno aleatório? É um fenômeno cujo resultado não é possível determinar a priori. Não, um fenômeno a gente costuma chamar de um experimento. Vamos chamar de experimento. Tá? Então, exemplo, o experimento de jogar uma moeda para cima. Eu estou sem moeda. Que coisa. Ah, não, acho que eu tenho. Isso. Então, o experimento de... Olha, 50 centavos, isso é da Argentina, né? É uma moeda... Pô, sobrou, não gastei tudo. Vou jogar a moeda para cima e observar o resultado, né? Isso é um fenômeno aleatório, um experimento aleatório ou determinístico? Eu sei exatamente o que vai ocorrer, né? Sei, se eu jogar para cima, ela vai cair. Eu sei. Né? Se chama lei da gravidade. Né? Isso parece uma brincadeira estúpida, bom, talvez seja, mas eu queria chamar a atenção que você precisa definir claramente qual é o experimento. Não é jogar a moeda para cima e observar o que vai acontecer, não. É jogar a moeda para cima e observar qual das faces vai cair virada para cima. Certo? Então eu faço isso. Qual é a face? Não sei, só olhando, né? Pode ser cara ou coroa. Deu coroa. Hã? Então tem duas possibilidades: cara ou coroa. Tá certo? Então, como há dois resultados possíveis, e qual dos dois resultados vai ser o resultado específico de uma ocorrência, de uma realização desse experimento, eu só vou saber depois de realizar. A gente diz que é um experimento aleatório. Tá certo? Qual a chance desse resultado ser cara, ou a probabilidade de ser cara? Aí, o mais normal é você dizer 50%. E faz sentido. Você vai dizer para mim o seguinte: Luciano, eu não estou vendo a moeda, não pude fazer um estudo mais detalhado da moeda, a moeda está aí na tua mão. Então eu vou dizer que é 50%. Com a falta de maiores informações sobre a moeda, eu vou dizer que é 50%. Certo? Agora, não é o caso desta moeda parece ser bem equilibrada. Mas se eu tenho uma moeda como... Existem moedas aí em circulação em algumas partes do mundo. Eu já li sobre algumas que chega a ser 70%, 80% de probabilidade para um dos lados e em relação o outro é o complementar, né? Existem moedas que não são bem equilibradas e que tornam a chance de sair coroa, por exemplo, muito maior do que a chance de sair cara, né? É o exemplo de algumas moedas que tem a cara, é uma cara, é um rosto de uma pessoa, esculpido em alto relevo, que desloca bastante o centro de gravidade, especialmente quando você sorteia desse jeito, né? Ninguém está vendo nada, mas você sabe o que eu estou fazendo, dá um peteleco assim, a moeda fica rodando. Tem algumas moedas pouco balanceadas, se você sorteia ela desse jeito, aí a chance fica muito maior de cair um lado ou o outro, né? Deu coroa de novo. Estou achando que essa moeda não está muito balanceada, não. Eu fiz 2 experimentos e os 2 foram coroa, né? Eu acho que essa moeda não é muito... O que você acha da minha conclusão? Então, enfim, qual o jeito seguro de você ter uma noção boa de qual é realmente a probabilidade... o jeito mais seguro de você, para esta moeda aqui, saber qual é a probabilidade de cara ou coroa? O jeito seguro é você
jogar essa moeda milhões de vezes e observar e anotar os milhões de resultados, né? E estudar essa frequência. Esse é o jeito mais seguro, né? Isso é o que se faz na prática quando se precisa realmente saber a probabilidade na prática de algo concreto. O que você faz é isso, você faz muitos experimentos para determinar, né, para observar essa tendência. Então, se eu fizer muitos e muitos e muitos, eu imagino que, né, eu vou ter uma boa noção de qual é a chance. Se eu fizer muitos e muitos e muitos, e o número de caras for aproximadamente igual ao número de coroas, né, eu devo imaginar que é uma moeda bem equilibrada. Mas se eu faço milhões de experimentos e 70% deles são coroa e 30% cara, eu já vou começar a desconfiar que essa moeda não é equilibrada, certo? E, enfim, em geral, eu queria deixar claro aqui para nós, na nossa discussão, 3 palavras importantes: espaço amostral, evento e probabilidade. Vou chamar de espaço amostral o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Não escrevi a palavra aleatório aqui, tá? Evento. Evento é um subconjunto do espaço amostral. Exemplo. Eu lanço 2 dados comuns, de 6 faces, certo? E o experimento é lançar os 2 dados e observar a soma dos resultados. Tá certo? Qual é o espaço amostral? Quais são todos os resultados possíveis? Hã? Muito obrigado, John. Recebi 5 solicitações já e fico sem jeito. Não, perfeito. É uma ótima observação. Tá? Eu acho que é mais prático agora eu ler de novo o que está aqui. A partir de agora eu faço a letra maior. Tá? Então aqui está escrito espaço amostral, conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. Melhor ainda escrever experimento aleatório, tá? Eu deixei assim. E aqui está escrito evento, subconjunto do espaço amostral. E aqui o exemplo, 2 dados, soma dos resultados. Esse é o experimento aleatório. Então agora a gente vai colocar o espaço amostral para este experimento aleatório, tá? É o conjunto de todos os resultados possíveis. Quais são todos os resultados possíveis desse experimento? Lançar 2 dados comuns e observar a soma. Quais são? Isso, são os números de 2 números naturais de 2 até 12. Não escrevi todos, né? Escrevi os 3 primeiros e os 2 últimos aí. A reticência contém os demais, tá? Tá claro? É isso, né? Como o resultado que eu estou observando é a soma, esses são os 11 resultados possíveis. O que é a probabilidade? A probabilidade
maior. É uma função. Vou chamar de P. O domínio é o espaço amostral. Vou chamar de E o espaço amostral. E o contradomínio, eu vou deixar vocês escolherem. Qual o contradomínio da função probabilidade? Eu gosto desse também. Intervalo fechado de 0 a 1. Por que eu disse eu gosto desse também? Porque se você colocar aqui o conjunto dos números reais, não está errado. Você pode escolher como contradomínio qualquer superconjunto, né? Qualquer conjunto do qual este intervalo seja subconjunto. E você vai conseguir definir a mesma função que eu. Ou não a mesma função, porque o contradomínio é diferente, mas na prática, né, a mesma função, quer dizer, com os mesmos resultados. Mas é legal a gente colocar 0, 1. Aqui a gente está dizendo o seguinte, que a probabilidade de qualquer elemento do espaço amostral, né, o valor da função em qualquer elemento do espaço amostral, é um número entre 0 e 1. Podendo ser 0 e podendo ser 1. Tá? Há situações em que é conveniente a gente listar alguns resultados, mesmo que depois a gente descubra que eles têm probabilidade 0. Ou mesmo que depois a gente descubra que algum deles tem probabilidade 1. Né? Então é bom não tirar o 0 e 1. Ok. Esse é o espaço amostral. Imagine o seguinte, se você só estudou probabilidade como número de resultados favoráveis dividido por número de resultados possíveis, usar este espaço amostral pode ser ruim para você. Para calcular as probabilidades que você tem que calcular. Porque este é um exemplo de um espaço amostral que não é equiprovável. E quando eu apresento isso para os alunos, eu sempre uso o seguinte recurso. Porque às vezes os alunos ficam em dúvida, será que é a mesma probabilidade ou não? Mas aí eu proponho o seguinte, vamos jogar um jogo? Né? O jogo é o seguinte, a gente joga 2 dados aqui, cada vez que o resultado for 12, você ganha 1 ponto. Cada vez que o resultado for 7, eu ganho 1 ponto. E a gente vai lançar o dado 100 vezes, tá bom? Quer jogar? Cada vez que der 12, você ganha 1 ponto. Cada vez que der 7, eu ganho 1 ponto. E aí, vamos jogar? Nenhum aluno aceita jogar esse jogo comigo, não sei porquê. Você tem alguma ideia de porquê? Então, assim, probabilidade é difícil. Quando a gente propõe um jogo desse, fica menos difícil, por algum motivo. Aí o aluno pensa, não, peraí, você está querendo me roubar. Sem dúvida, né? É muito mais fácil a soma ser 7 do que a soma ser 12. Por quê? Para a soma ser 12, tem que sair 6 no primeiro dado e tem que sair 6 no segundo dado. Já para a soma ser 7, o primeiro dado pode ser qualquer resultado, desde que o segundo complemente esse 7. Pode ser 1 com 6, pode ser 2 com 5, pode ser 3 com 4. Tem várias maneiras diferentes de você ter o resultado 7. Então, a chance de ocorrer 12 tem que ser bem menor do que a chance de ocorrer 7. Então, esse é um exemplo de um espaço amostral não equiprovável. Sob hipótese de que os dados são honestos, né? A gente lida com o caráter dos dados em probabilidade, né? Quer dizer, são dados bem equilibrados, que a chance de ocorrer cada número em cada dado é sempre a mesma, certo? O que você tem aqui é o seguinte, a maneira de distribuir as probabilidades de forma correta, de forma que realmente descrevam a chance de cada resultado ocorrer, qual é?
Uma palavrinha que às vezes aparece nesses problemas sobre dados para torná-los mais difíceis é o seguinte: lançam-se 2 dados idênticos, né? E aí você fica, se são 2 idênticos, não faz sentido eu diferenciar, tem um primeiro e tem um segundo, não sei o quê. Bom, gente, é o seguinte, o enunciado pode falar que os dados são idênticos do quanto o enunciado quiser, mas os dados não são idênticos. Assim, eles podem ser iguaizinhos, você pode não saber distinguir um do outro, mas cada um deles sabe quem ele é, certo? Ó, eles não vão, certo? Então, assim, se eles são idênticos, faz o seguinte, pinta você um deles com uma camada bem suave de tinta para não mudar o equilíbrio do dado, você pinta de uma cor diferente, pronto, eles passam a ser diferentes. Mas, teoricamente, você sempre pode considerar que existe um primeiro dado e um segundo dado. Isso facilita a contagem, né? Então, só tem um resultado com soma 2, que é o primeiro dado 1 e o segundo dado 1. Existem 2 resultados com soma 3. O primeiro dado 1 e o segundo 2 e vice-versa. Existem 3 resultados com soma 4, né? 1, 3, 2, 2. 3, 1. Certo? Então, o jeito correto de descrever esse fenômeno aleatório, né, as chances de cada resultado, é você atribuir ao 2 a probabilidade de 1 sobre 36. Por que 36? Isso, são 6 possibilidades para o primeiro dado e 6 para o segundo. Ao 2 atribui a probabilidade de 1 sobre 36. Ao 3 você atribui a probabilidade de 2 sobre 36. Eu já vou colocar 1 sobre 18. Ao 4, 3 sobre 36, que é 1 sobre 12. E assim por diante, eu deixo você completar. Mas a função probabilidade associada a esse espaço amostral, ou melhor, a função probabilidade associada a esse espaço amostral, que descreve corretamente as chances de cada resultado ocorrer quando os 2 dados são equilibrados, é essa. Dados diferentes, um pouquinho desequilibrados, poderiam gerar uma outra função probabilidade para este mesmo espaço amostral. Tá certo? Isso é um conceito importante. Por isso que, ao generalizar a probabilidade, nós ampliamos muito a quantidade de experimentos que nós podemos descrever. E mais, a gente ganha a possibilidade de descrevê-los de maneira mais simples, muitas vezes. Tá? Porque aqui, se você só usa espaços equiprováveis, você é obrigado a usar um espaço de 36 elementos. Se você se permite usar um espaço não equiprovável, você consegue usar um espaço com apenas 11 elementos que descreve a mesma situação. Tá certo? Então é mais simples. Essa é a principal vantagem de você usar espaços não equiprováveis. Tá? E aí eu deixo você completar os outros casos. Bom, a soma 7 é a que tem mais probabilidade. Vamos colocar ela aqui. A soma 7, qual é a probabilidade? Isso, 1 e 6, 2 e 5, vou botar reticências. 6, porque o primeiro, a dica é, o primeiro dado pode ser qualquer número de 1 a 6. E escolhido o primeiro dado, o segundo já fica determinado, certo? Portanto, há 6 possibilidades. 6 sobre 36, que é 1/6. Então, a soma 7 é 6 vezes mais provável do que a soma 2 ou do que a soma 12. Tá? Ótimo.
Isso aqui, para as pessoas que estão acompanhando no livro, isso aqui, de fato, é a definição de probabilidade do livro. É direto isso aqui, que é a definição mais genérica. Nos interessa falar de probabilidade não apenas de cada resultado individual. Nos interessa falar da probabilidade de um evento. O que é um evento? É um subconjunto do espaço amostral. Ou seja, é uma situação em que você admite alguns dos resultados possíveis e não todos. Ou, quiçá, não todos. Pode até ser todos. Bom, detalhe. Desculpe. Faltou escrever algo muito importante aqui. Não é qualquer função do espaço amostral no 0,1 que é uma função probabilidade. Para que seja uma função probabilidade, você tem que ter o quê? Essa vírgula aqui quer dizer tal que, tá? É uma função tal que. Como eu tenho pouco espaço, eu vou escrever resumido, mas eu vou descrever exatamente o que eu estou querendo dizer aqui. Soma de P de x para x pertencente a E. Isso aqui significa o seguinte: eu vou somar as probabilidades, né, os valores da função, para todos os elementos do espaço amostral. Quando eu somo as probabilidades de todos os elementos do espaço amostral, este resultado tem que ser 1. É isso que eu chamo de probabilidade. É uma função tal que quando eu somo os valores dessa função para todos os elementos do domínio, o resultado é 1. Certo? Eu não escrevi aqui que o espaço amostral é um conjunto finito. Isso aqui, para conjuntos infinitos, para conjuntos infinitos enumeráveis, isso aqui até faz sentido, a gente consegue dar um sentido para isso. Para não enumeráveis, a gente já precisa usar coisas mais avançadas. Então, eu peço que você, por enquanto, pense em conjuntos finitos. Mas tem alguns conjuntos enumeráveis, infinitos enumeráveis, que funcionam muito bem, quase do mesmo jeito. Eu separei um exemplo sobre isso, não sei se a gente vai conseguir ver, mas tem um exemplo sobre isso. Mas pense em infinito por enquanto. Tá? Então, o desenho é o seguinte, né? Você tem um espaço E, que é um conjunto. Cada pontinho desse é um resultado. Tá? Aí tem uma função probabilidade. O que faz a função probabilidade? Ela cola uma etiqueta em cima de cada um desses elementos. Uma etiqueta com um número. Esse número é a probabilidade desse resultado ocorrer. Né? Então, nesse exemplo, certo? Tem aqui um dos elementos é o número 2. Aí o número 2 ganha uma etiqueta aqui, que fica grudada no 2, no elemento 2, com o número 1 sobre 36. Isso eu sei que não vai dar para ler, mas é só para você imaginar uma etiqueta aqui. Tinha uma etiqueta de preço, assim. É parecido com isso. Você vai no supermercado e põe um preço em cada mercadoria. É parecido a probabilidade. Você põe uma etiqueta em cada elemento do espaço amostral, querendo dizer a chance de cada resultado desse ocorrer. Então, cada número aqui tem a sua etiqueta. Uma aqui é 1/6. Tal. Essa é a função probabilidade. Certo? Bom, cada um tem a sua etiqueta. O que é um evento? Um evento é um subconjunto do espaço amostral. Quer dizer, algo que a gente pode representar assim, vou chamar isso aqui de A. Eis aqui um evento A. Tá certo? O que eu chamo de probabilidade de A? Onde A é um subconjunto do E. É o que está escrito aqui em cima. Como é que eu determino a probabilidade deste evento A?
eu somo as probabilidades de cada um dos resultados que pertencem ao evento A. Tá? Esta é a definição. E é uma definição muito razoável, não faz sentido isso? Né? Qual a probabilidade de ocorrer algum elemento dentro desse conjunto? Se esse tem chance 10%, esse outro tem chance 20%, esse outro tem chance 5%, parece bem razoável dizer que a chance é 35%. Tá certo? Estou dizendo, parece bem razoável porque isso é uma definição. Eu não vou demonstrar que isso é verdade. É assim que se define. Tá certo? É uma definição razoável que coincide com a nossa intuição sobre o que está acontecendo aqui. Concordam? Então é isso. A gente pode escrever assim, né? Probabilidade de A é a soma das probabilidades de X, onde X é um elemento qualquer de A. Quer dizer, soma para todos os elementos de A das suas probabilidades. Essa definição, ela gera uma série de propriedades super imediatas. Eu vou listar algumas aqui sem a intenção de listar todas, né? Você pode imaginar algumas outras. Mas, por exemplo, a probabilidade de uma união de dois eventos. Qual é? Probabilidade de A porque se você tiver aqui dois conjuntos A e B, se você somar a probabilidade de A, você está somando, você está somando os resultados de todos esses caras. No B, você soma todos esses caras. Os da interseção apareceram duas vezes. Né? Aí você desconta para melhorar. Bom, isso aqui quer dizer o complementar do A. Complementar é sempre em relação ao universo. Qual é o nosso universo? O espaço amostral. Certo? Isso é 1 menos a probabilidade de A. Tá? E aí, bom, podíamos escrever algumas outras coisas, essas duas são muito úteis. O que eu diria que, além dessas duas, eu diria que além dessas duas, tem mais um conceito que é fundamental você saber para você ficar melhor na resolução de problemas de probabilidade, que é o que a gente chama de probabilidade condicional, que está relacionada com a interseção. Certo? Que era o ponto principal onde eu queria chegar hoje. Antes disso, talvez seja uma boa ideia a gente ver um exemplinho dessas coisas aqui. Por exemplo, exemplo 1. Não, um é esse. 2. No mesmo enunciado do exemplo 1, seja A o evento descrito por o resultado é maior que 9. Qual é a probabilidade de A? Excelente. Quantos elementos tem este evento A? É um subconjunto do espaço amostral, certo? Então, tem que ser um conjunto com alguns daqueles 11 resultados. Daqueles 11 resultados, quais são os que são maiores do que 9? 10, 11, 12.
Então, por definição, essa probabilidade tem que ser o quê? A probabilidade do 10, mais a probabilidade do 11, mais a probabilidade do 12. Qual é a probabilidade do 10? 1 sobre 12. Aqui é até melhor botar tudo com o denominador 36, para ficar ainda mais fácil, né? É 3 sobre 36, 2 sobre 36 e 1 sobre 36, certo? Então isso é 1/6. Tá bom? Essas são as definições. Eu sei que tem gente dizendo assim, pô, Luciano, mas não precisa de nada disso para resolver esse problema. Eu faço por casos favoráveis e casos possíveis, esse aí na maior facilidade. Casos favoráveis. A soma vai ser 10, tem 3 possibilidades. A soma vai ser 11, 2. A soma vai ser 12, 1. Divide tudo, soma tudo, divide por 36. Concordo com você. Mas há situações em que, com o conhecimento da teoria, você não só resolve mais fácil, como você fica mais seguro sobre o resultado. Isso a gente falou ontem, né? Em análise combinatória e probabilidade. A gente falou de análise combinatória, mas probabilidade é a mesma coisa. Você resolve um problema de probabilidade, você acha a resposta, fica aquela duvidazinha, né? Será que eu dei uma vacilada? Será que... Probabilidade às vezes é melhor, porque às vezes você faz um problema de probabilidade e acha a resposta, né? 7/5. Aí você olha, pô, 7... eu acho que eu errei alguma coisa, né? Probabilidade às vezes tem essa vantagem, né? Você tem de vez em quando você tem um jeito de saber se está errado, né? Se der mais do que 1, está errado. Tá bom. Bom, vamos a ela. Alguém que tem o livro confirma para mim, porque eu sempre me confundo. A barra assim ou assim? Assim. Ah, em pé. Tá certo. Ok. Obrigado. Mais uma vez, isto é uma definição, tá? Então, eu não vou demonstrar para vocês que essa fórmula é verdadeira. Essa fórmula que vai aparecer aqui é uma definição. Mas eu gostaria que a gente chegasse a esta definição juntos, porque, sem dúvida, é a única definição que faria sentido aqui. É essa. Então, vamos chegar à definição por conta própria, pensando o que é mais razoável. Em outras palavras, qual é a expressão matemática que traduz de maneira correta essa ideia intuitiva de que quando um evento ocorre, ele pode influenciar a chance do outro ocorrer, né? Por exemplo, ali, você pode pensar na probabilidade do resultado ser um número primo, certo? Você vai fazer a conta e vai achar. E aí, digamos que você já sabe que o resultado é um número ímpar. Se o resultado é um número ímpar, qual a probabilidade de sair um número primo? O que você acha? O fato de ser ímpar ajuda ou atrapalha a chance dele ser
um número primo? Ajuda, né? Porque a maioria dos números primos que estão ali são ímpares. Então, se você já sabe que saiu um número ímpar, vai ser mais provável que esse número seja primo do que anteriormente seria. Então, essa é que é a ideia intuitiva desse conceito de probabilidade condicional. Se você já sabe que alguma coisa ocorreu, a chance de alguma outra coisa ocorrer pode estar relacionada e essa chance pode aumentar ou diminuir, né? Bom, então a situação é a seguinte. Nós temos um evento A e um evento B. Subconjuntos do espaço amostral, que tem espaço amostral tem um monte de resultados, que são esses pontinhos, tá? Ótimo. Aí é o seguinte. Eu já sei que o resultado pertence a A. Ou seja, eu já sei que o evento A ocorreu. Um exemplo é o seguinte. Eu joguei aqui os 2 dados. Eu olhei, mas não deixei você olhar. Tá? Os dados já foram lançados. O resultado já está aqui. Mas você não sabe. Tá? Eu sei. Eu olhei. E aí eu digo para você. O resultado é ímpar. Então eu estou afirmando para você que o evento A, o resultado é ímpar, o subconjunto formado pelos ímpares ali, ocorreu. Ou seja, o resultado que está aqui na mesa é um número ímpar. E aí eu pergunto a você, qual é a chance desse número ser primo? Então, nesse caso, o A o número é ímpar e o B o número é primo. Tá? Dada essa informação a você de que o resultado é ímpar, você vai fazer uma nova conta, muda a chance, né, do resultado ser primo. Né? A gente falou lá que eu lembro no Campeonato Brasileiro, não sei de quando, que no cálculo de alguns matemáticos, a chance do Fluminense ser rebaixado era 97%. Tá? Né? Chegou a 99%, né? E o Fluminense não foi rebaixado. Né? E aí vários jornalistas disseram, a matemática estava errada. Né? Bom, Não, exatamente, não é 100%, então pode ocorrer ainda o contrário. Né? E aí ia mudando, né? Na verdade, cada jogo que acontece muda essa probabilidade. Sabendo que o cara que estava disputando também o rebaixamento perdeu, qual a chance do Fluminense ser rebaixado agora? Diminuiu a chance dele ser rebaixado, que agora tem um outro cara que ficou com mais chance de ser rebaixado. Então, os eventos... Muitas vezes os eventos de um mesmo espaço amostral influenciam na chance de outros eventos ocorrer ou não. Né? Beleza. Pensa comigo. Se você já sabe que o A ocorreu, o jeito mais esperto de pensar no problema agora, qual é? É apagar da sua mente tudo que está fora do A, né? Eu até apagaria de verdade aqui, mas eu acho que eu vou contar com a sua imaginação, porque depois eu vou querer desenhar tudo de volta. Então eu vou contar com a sua imaginação. Imagina tudo apagado, exceto o que está no ar. Tá? Tudo apagado. Então agora eu me restringo aqui, porque eu sei que o resultado é um desses aqui. Tá? Qual é a chance de ocorrer o B? Tem a ver com a interseção, certo? Porque vários dos resultados do B foram imediatamente descartados. Então, agora, a chance do B ocorrer não tem mais a ver com o B, tem a ver com B interseção A, certo? Ou A interseção B. Vou escrever na ordem que está ali. B interseção A. Tá? Eu até teria vontade de dizer, é a probabilidade de sair o B interseção A. Mas tem um probleminha eu escrever isso assim. Né? Porque essa era a chance do B interseção A comparada com o espaço amostral inteiro. Agora eu não posso mais comparar com o espaço amostral inteiro. Eu tenho que comparar apenas com o que está acontecendo no A. Certo? E aí como é que eu conserto? Isso. Dividindo pela probabilidade de A.
Tá? Faz sentido? Se você pensar em espaços equiprováveis, faz sentido imediatamente. Né? Porque eu vou contar o número de elementos da interseção e dividir pelo número de elementos de A, que é o novo espaço amostral. Pensando em probabilidade também, porque o que isso faz? Isso mantém as chances relativas. Exemplo. Aqui tá bom. Vou fazer exemplo. Logo. Exemplo. Ainda na situação do exemplo 1, tá? Na mesma situação do exemplo 1. Então, evento A é o mesmo do exemplo 2. Resultado maior que 9. Tá? E o evento B é igual, não é bom aqui. Resultado é primo. Tá? Sabendo que o resultado é maior do que 9, qual a probabilidade dele ser primo? Repara, entre os resultados 10, 11 e 12, só o 11 é primo, certo? Mas a chance do 11 ocorrer, antes de eu saber que o eventual ocorreu, a chance do 11 era o dobro da chance do 12, tá? Depois de eu saber que o A ocorreu, o 11 continua podendo sair e o 12 também. Você acha que uma probabilidade que era o dobro da outra, se as duas continuam sendo possíveis, a que era o dobro da outra vai passar a ser igual à outra, assim, de repente? Não parece razoável, certo? Por que eu estou dizendo não parece razoável? Porque, de novo, eu não estou demonstrando que a fórmula é verdade. Eu estou apenas justificando intuitivamente que essa fórmula faz sentido. Essa é que é a ideia. Esta é a única fórmula que mantém a coerência entre os resultados. Se um resultado tinha o triplo de chance de ocorrer do que outro resultado, se eles continuam sendo possíveis, essa relação permanece. Quem era 3 vezes mais provável, continua sendo 3 vezes mais provável do que o outro. Desde que eles continuem sendo possíveis, claro. Né? Se eu descartei um, aí ele virou 0. Mas enquanto ele continua sendo possível, ele mantém a chance relativa com os outros que continuam sendo possíveis. Tá? Eu falei um monte de coisa que eu não sei se ficou clara. Me ajuda aí. Tá claro isso? Entendeu o que eu quero dizer com mantém a chance relativa? Se o 11 tinha o dobro de chance do 12, isso vai continuar acontecendo, tá? Enquanto eles não forem descartados. Tá? Ótimo. Vamos lá, pergunta do Rio Grande do Norte. Luciano. A probabilidade não é uma função que a cada evento associa um valor? Sim, sim. Disjuntos é a soma da probabilidade? Sim, 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 sim. É, isso. É verdade. É. A minha definição é equivalente à definição do livro, que é o que o colega colocou. Tá? Eu refiro vocês ao livro. Tá? A definição do livro é mais curta do que a minha. Né? Vai direto para eventos, tem algumas vantagens. Né? Para o que eu estava interessado em mostrar para vocês hoje, eu achei mais conveniente mudar um pouquinho a definição desse jeito. A minha definição é equivalente à que está do livro. Tá? Eu primeiro defini para os resultados e depois para os eventos. O livro define direto para os eventos. Tá? Mas são equivalentes, não é difícil ver que são equivalentes. É uma ótima pergunta, né, do nosso colega. E eu não respondi muito bem, né? Eu deixei como exercício, mas é isso mesmo. Tá? É equivalente, são definições equivalentes, ou seja, em termos de teoria, vão funcionar iguais. Né? Vão funcionar do mesmo jeito as duas definições. Mas é muito boa a pergunta. Ok. Então, qual é a conta aqui?
Qual é a probabilidade, ou qual é o evento? É primo e também maior do que 9. Só tem um elemento, que é o 11, certo? Então a probabilidade do 11, 2 sobre 36. E o A gente já calculou antes, certo? Dava 1/6 ou 6 sobre 36, aproveitando que já está aqui. Que aí já fica no mesmo denominador, já simplifica. Então dá 2/6 igual a 1/3. E isso foi totalmente... Não foi intencional, eu acabei de inventar o exemplo agora, mas ele acabou servindo para uma outra observação muito boa. Você podia ter feito isso assim. São 3 resultados possíveis, 10, 11 e 12. E só um deles é favorável, que é o 11. Logo, 1/3. E esta solução estaria correta? Não. Apesar de dar o mesmo resultado, não seria uma solução correta. Né? Foi uma coincidência, certo? Né? Isso foi uma coincidência. Motivo desta coincidência. A probabilidade do 11 é a média aritmética entre as probabilidades do 10 e do 12. Por isso aconteceu essa coincidência. Elas não são iguais, mas elas juntas, elas acabam dando o mesmo efeito de que se fossem as 3 iguais. Tá? Ótimo. Algo que não ficou claro até aqui, porque agora eu vou mostrar alguns exemplos, aplicações, etc. Não? Tá. Então, antes de mostrar os exemplos, aplicações, etc., então, aqui eu vou colocar um nome aqui, uma expressão, que eu não lembro se eu vi em algum livro ou alguma referência não, mas é uma expressão que eu uso, que eu gosto de usar. Então vou colocar entre aspas e tal. Eu gosto de chamar isso aqui de princípio fundamental da probabilidade. Sabe o princípio fundamental da contagem que nós vimos ontem? Existe uma analogia total com isso que eu vou escrever agora. Então, por causa dessa analogia, eu gosto de relacionar os dois, usando um nome similar. Que é o seguinte, escreve aquilo ali diferente. Probabilidade. Agora eu vou mudar. Agora eu vou mudar a ordem aqui. Em vez de B interseção A, eu vou colocar a interseção B, porque agora acho que vai ficar mais legal assim. A probabilidade da interseção é a probabilidade de A multiplicada pela probabilidade de B dado A. Eu apenas escrevi a definição de probabilidade condicional de outra forma. Né? Multipliquei os dois lados por probabilidade de A. Ok? Então isso é apenas uma nova forma, uma maneira diferente de escrever a definição de probabilidade condicional. Mas olha como isso funciona igualzinho ao princípio fundamental da contagem. Aqui. Lembra o princípio fundamental da contagem? Se você toma 2 decisões consecutivas, o número de maneiras de tomar essas 2 decisões é número de possibilidades para a primeira decisão vezes o número de possibilidades para a segunda decisão, dado que a primeira decisão foi tomada. Certo? É igualzinho. A probabilidade de 2 eventos ocorrerem simultaneamente é a probabilidade de ocorrer um desses 2, pode ser qualquer um, aliás, que a gente chama de um primeiro evento, multiplicado pela probabilidade do segundo ocorrer, dado que o primeiro já ocorreu. Tá certo? E isso aqui ele nos permite resolver uma bela quantidade de problemas de probabilidade de um jeito mais rápido, mais prático, mais simples do que
Por exemplo, contar casos favoráveis e dividir por casos possíveis. Exemplo, tá? Vou calcular novamente a probabilidade da soma 7. Naquele mesmo exemplo de antes, tá bom? Agora eu vou calcular assim. Para que a soma seja 7, 2 eventos têm que ocorrer. Primeiro evento, o resultado do primeiro dado é um número de 1 a 6. Esse é o primeiro evento, tá? Segundo evento, o resultado, dado o resultado do primeiro dado, o resultado do segundo dado tem que ser igual a 7 menos o resultado do primeiro dado. Tá? Probabilidade do resultado do primeiro dado ser de 1 a 6? 1. De novo. Para a soma ser 7, olha aqui, para a soma ser 7, o primeiro dado tem que ser qualquer coisa, desde que o segundo dado seja 7 menos essa coisa que ocorreu no primeiro dado. Tá? Probabilidade do primeiro dado ser qualquer coisa. 1. Multiplicada por, sabendo que o resultado do primeiro dado foi qualquer coisa, qual a probabilidade do resultado do segundo dado ser 7 menos essa coisa? Se o resultado foi 2, o outro tem que ser 5. Se o resultado for 1, o outro tem que ser 6. Não é sempre um único resultado que vai me favorecer agora? De um total de 6? Então, independente de quem seja o primeiro número, só um número completa 7. Certo? E não é 1 de 6? Então, 1 sexto. 1 vezes 1 sexto, 1 sexto. Ah, mas só funcionou porque é o 7. De jeito nenhum. Calcula aí a probabilidade de você soma 5 agora. Desculpa, está bagunçado, mas... Calcula agora a probabilidade de soma 5. O que tem que sair no primeiro dado para que a soma possa ser 5? De 1 a 4. Não é verdade? Para que a soma seja 5, se der 5 no primeiro dado ou se der 6, já era. Não dá mais, certo? Então, agora o evento A vai ser o quê? O primeiro dado tem um resultado de 1 a 4. Qual a probabilidade do resultado do primeiro dado ser de 1 a 4? 4 sextos. Certo? Sabendo que o resultado do primeiro dado é um número de 1 a 4, qual a probabilidade do resultado do segundo dado completar soma 5 com esse resultado do primeiro? 1 sexto. Porque se eu já tenho o resultado do primeiro dado, sobra apenas uma possibilidade para somar 5, certo? Isso é 4 sobre 36, que é o mesmo valor que você acharia fazendo daquele jeito que a gente estava fazendo antes, tá? Mas eu particularmente acho isso mais rápido, mais simples, né? Do que listar aquelas possibilidades todas, etc. Tá? Isso é... O que é isso? Um nome. Tá bom? Beleza. Vamos ver o que eu tenho aqui para vocês. O que a gente pode ver agora? Tem várias coisas legais. Isso é legal. Isso foi agora do exame de qualificação do Profimate, né? O exame realizado durante o curso do Profimate. Uma moeda honesta, tá vendo? Lidamos com o caráter das moedas também, probabilidade. É lançada sucessivas vezes. Letra A. Se a moeda for lançada 4 vezes, qual é a probabilidade de que o número observado de caras seja ímpar? E se a moeda for lançada 5 vezes? Aí vamos ler os outros itens, né? O item B, ele quer que você observe o resultado do item A e formule uma conjectura sobre a probabilidade para um número genérico de lançamentos. Qual a probabilidade de observar um número ímpar de caras em um número genérico de lançamentos? E depois pedia para demonstrar utilizando indução finita essa conjectura que você tem, que você
Teve no item A. Tá? E aí? Se eu lanço 4 vezes a moeda, como é que eu calculo a probabilidade de haver um número ímpar de caras? Axiomas de Morgado valem para a probabilidade também. Faz uma árvore, concordo. Uma cara, 3 caras. Usei K de cara, tá? Não são 4 lançamentos? Para ser número ímpar, eu só vejo essas 2 possibilidades. Você concorda? Tá. Então, vou calcular a probabilidade de sair apenas uma cara e vou calcular a probabilidade de saírem 3 caras. Certo? Ótimo. Uma cara. Lancei 4 moedas seguidas. E eu quero a probabilidade de apenas um desses resultados ser cara. Como é que eu calculo isso? O número é pequeno o suficiente para eu fazer os 4 casos, ou todos os casos, que são 4, né, na mão, se eu quiser. Certo? Concordam que há apenas estes 4 resultados, né, possíveis aqui? Qual a probabilidade de cada um desses resultados? Como a moeda é honesta, a probabilidade de qualquer resultado é sempre meio, qualquer resultado simples, certo? A probabilidade de resultados consecutivos vai ser sempre um produto de vários meios, né? Isso é parte do... Aliás, isso aqui é parte do curso também, né? A gente manter a concentração em situações adversas, né? Claro, isso também. E por quê? Qual a probabilidade de sair cara, coroa, coroa, coroa? É a probabilidade de sair cara multiplicada por a probabilidade de sair coroa na segunda moeda, dado que a primeira foi cara, vezes a probabilidade de sair coroa no terceiro lançamento, dado que os anteriores, né, foram o que foram, e assim por diante. O que facilita? É que o resultado de um lançamento anterior não muda a probabilidade dos próximos lançamentos. Esse é o conceito de eventos independentes, que na verdade eu nem preciso falar para vocês hoje, mas falando, né, para quem quiser estudar, né, com mais detalhe, esse é o conceito de eventos independentes. Então, a probabilidade de qualquer um desses resultados vai ser meio vezes meio vezes meio vezes meio, que é 1 sobre 2 a quarta ou 1 sobre 16. Tá? Como são 4, né, isso vai dar 4 sobre 16, 1 quarto. Outro jeito de pensar nisso é o seguinte, é pensar que das 4 possibilidades, vou botar uma vírgula que são 2 coisas são parecidas, mas são diferentes. Das 4 posições, eu escolho a posição onde vai dar cara, certo? Com isso eu defino qual é o resultado. E todos os resultados são equiprováveis, todos têm a mesma probabilidade, que é 1 sobre 16. Tá? Em qualquer caso, a probabilidade de ocorrer esse primeiro galho da árvore, né? Essa primeira possibilidade é 1 quarto. E essa aqui? É a mesma. Não, é o mesmo problema esse.
Porque para saírem 3 caras tem que sair uma coroa. E com a probabilidade de cara e coroa é a mesma, é totalmente análogo. Então eu não vou fazer, certo? Isso aqui é 1/4 também. Porque é análogo ao de cima. Tá bom? Qual é, então, a resposta? É a soma 1/4 mais 1/4. Você já sabe o que eu vou te perguntar, né? Então pode responder mesmo antes de eu te perguntar. Porque é ou um ou outro. Quando você fala que é ou um ou outro, eu entendo que você está falando de uma união. Porque matematicamente o ou significa união. E se eu me lembro bem, a probabilidade da união não é a soma das probabilidades. Então, ainda não estou muito contente com a explicação. É porque é ou um ou outro. Eu gostaria de algo mais nessa explicação. Excelente. A interseção é vazia. E aí, assim, é muito comum nós utilizarmos esses diagramas de árvore em probabilidade, né? E quando um diagrama desses é utilizado, já tá meio implícito que as opções são disjuntas, certo? Mas cuidado, tá? Não vai acreditar que as opções são disjuntas só porque é um ou, ok? Verifique de fato que elas são disjuntas antes de somar, ok? Claro que são disjuntas, não dá para ter uma cara e 3 caras ao mesmo tempo, né? São disjuntos, então você soma sem problemas, a probabilidade é meio, tá? Ótimo. Alguém já fez para 5? Quem já fez para 5 achou quanto? Oi? 1/2, a mesma coisa. Tá. É isso aí. Fica como exercício para quem ainda não fez, né? Verificar que para 5 também dá meio. E aí você vai para o item B. Formule uma conjectura. Ele pediu para eu fazer 2 casos. Os 2 casos deram a mesma resposta. Meio. Qual será a conjectura que ele quer que eu faça? Deve ser que é sempre meio, né? Eu acho que ele está querendo que eu conjecture que é sempre meio. Então, está feita a conjectura. Resolvi o item B. A conjectura é sempre meio. Agora, né? Ganhei 5 pontos. Moleza. Era 5 pontos no B. 5 pontos. Então, letra C. Vou provar essa conjectura. Bom, ele fala para provar por indução finita, então a gente pode provar do jeito que a gente quiser aqui, né? Para efeitos, né, dessa aula. Por que vai ser sempre meio? Porque sempre tem metade cara, metade coroa. Quando é ímpar, não, né? Tem a ver com a probabilidade de cada uma delas ser meio? Sem dúvida tem a ver com isso. Mas não é muito claro a partir daí, porque é isso. Quando é ímpar... Porque assim, se é um número par de lançamentos, aí tudo bem, né? Porque... Peraí, quando é um número par... Não, acho que nem isso. Não, acho que nem isso. Não, eu estou pensando se... Eu estou pensando se dá para fazer algum tipo de objeção, algum tipo de correlação que mostre que as duas probabilidades são iguais. A de ter um número par ou a de ter um número ímpar. Né? Eu acho que quando é par... Quando é par ou quando é ímpar? Quando é ímpar, né? Quando o número total é ímpar, porque aí o cara ser ímpar quer dizer que coroa é par, e o cara par quer dizer que a coroa é ímpar, e você consegue fazer uma correlação. Talvez. Mas a gente pode pensar um pouco mais simples.
Bom, ele falou para fazer por indução, também é uma dica boa. Tá? Olha, vai acabar sendo assim, mas a gente precisa justificar por que é a média. Né? Para justificar, a gente precisa usar... Ou usar a teoria. Então, eu quero propor que a gente use isso aqui. Tá? E assim, e a ideia de indução acho que pode ajudar também. Então vamos fazer o seguinte. Digamos que eu vou calcular essa probabilidade para n mais 1. Tá, eu devia ter explicado o que significa essa notação, mas eu quero ganhar tempo. Tá? Então, qual é a probabilidade de ocorrer o que o enunciado está pedindo para n mais 1 lançamentos? Tá? Eu faço o seguinte. Eu penso nos n primeiros lançamentos. Tá bom? Existem duas possibilidades para os n primeiros lançamentos. Ou, nos n primeiros lançamentos, houve... Vou fazer diferente. N primeiros. Houve uma quantidade ímpar de caras. Ou, nos n primeiros, houve uma quantidade par de caras. Tá? Se eu chamei de P índice n mais 1 a probabilidade de haver um número ímpar de caras para n mais 1 lançamentos, né? Quantidade ímpar de caras para n lançamentos, eu vou chamar de P índice n, concorda? Que é uma probabilidade que eu ainda não sei qual é. Se eu estivesse usando indução aqui, eu já podia colocar meio por hipótese de indução. Mas eu nem vou fazer isso. Tá? Eu vou fazer um pouquinho mais genérico. É uma probabilidade que eu ainda não calculei, vou chamar ela de P índice n. Tá? Bom, se a probabilidade de sair um número ímpar de caras é P índice n, qual é a probabilidade de sair um número par de caras também com n lançamentos? É o complementar, não é? Certo? Porque essa união é o total e os eventos são disjuntos. Então, é o complementar. É 1 menos Pn. Tá bom? Ok. Agora vamos abrir a árvore. Isso aqui é o que ocorre nos n primeiros. Isso aqui, ó, essa parte da árvore é o que ocorre nos n primeiros. E essa parte é no último lançamento. Tá? Duas coisas podem ocorrer, duas coisas disjuntas para os n-1 primeiros lançamentos, certo? Ou tem número ímpar de caras, que a probabilidade é Pn, tá? Aqui está explicado melhor. Primeira possibilidade é essa, segunda possibilidade é essa, 1 menos Pn. Certo? Bom, agora eu vou usar probabilidade condicional. Dado que houve um número ímpar de caras nos n primeiros lançamentos, tá? O que tem que ocorrer no último lançamento para eu continuar tendo um número ímpar de caras? Tem que sair coroa. Tem que sair coroa. E a probabilidade disso ocorrer é meio. Certo? Dado que nos n primeiros lançamentos houve um número par de caras, qual tem que ser o resultado do último lançamento? Cara, eu nem terminei de falar a frase, eles já responderam, sinal que está todo mundo entendendo. Que bom. É isso aí. Cara. Certo? Qual a probabilidade de ocorrer cara? Meio. Qual é a probabilidade desse galho todo da árvore? Probabilidade condicional, não é isso? Probabilidade de ocorrer isso e isso é a probabilidade disso ocorrer vezes a probabilidade disso ocorrer dado que aquilo ocorreu, que era o que eu já tinha calculado aqui. Então multiplica. Aqui dá quanto?
meio vezes PN. Certo? E aqui? Multiplica. Meio vezes 1 menos PN. São disjuntos? São. Resposta é a soma, não é? Quanto dá essa soma? Meio em evidência. PN mais 1 menos PN. Que sorte, né? Corta o PN e fica meio. Não é legal? Então, observação. Assim é como você faria por indução, mas repara que eu nem precisei usar a hipótese de indução. Eu não preciso que o PN seja meio para que essa conta seja válida. Claro que como isso vai valer para todos os PNs, todos eles vão ser meio mesmo, né? Mas nem precisa, essa conta acaba funcionando desse jeito. Tá? Ou seja, isso sugere uma coisa interessante, né? Sim. Se tivesse usado uma moeda viciada, sempre primeiro, agora se fosse usar uma honesta, daria certo. Isso, eu concordo que isso sugere, eu tive exatamente o mesmo pensamento, fiz as contas e vi que não dá. Não é meio. Hã? De qualquer maneira, o total ou ia ser ímpar ou ia ser fácil uma moeda sendo viciada. E na hora que você usasse honesta no final, ia dar para fazer isso que você fez aí. Com a seguinte diferença. Isso aqui não seria meio, nem isso. Isso aqui seria 2/7 e isso aqui seria 5/7. Na última você usava honesta. Você tem usado... Tá bom. Desculpa. Você joga um monte de coisa e na última você joga uma honesta. Perfeito. Muito bom, muito bom. Excelente observação. Né? Se você lançar um monte de coisa, na última você lançar uma honesta, é meio. Muito boa observação. Né? É isso aí. Desde que na última você use uma honesta, você consegue fazer essa mesma conta. Né? Bom, gente, o tempo é curto, né? Mas eu espero que a gente tenha aproveitado. Obrigado. Obrigado. Tem 4 problemas interessantíssimos de probabilidade para vocês, para hoje à tarde. Eu espero que a gente consiga fazer os 4, hein? Vamos lá. Obrigado, gente. Até logo.